Tem gente que não acredita não numa porra dessa, olha. Com o avanço da tecnologia e das grandes capitais, é bem comum às vezes esquecermos das belezas naturais que existem nos interiores do Brasil. Uma vida mais simples, cercada de plantas, céu azul, ar puro e aquela paz maravilhosa de acordar cedo de manhã e tomar uma xícara de café olhando para uma bela paisagem verde. Parece o refúgio perfeito. É como pousar de todo aquele caos do mundo moderno e, finalmente, respirar. Mas e se eu te falasse que, às vezes, o silêncio e a paz dos interiores escondem coisas que fariam qualquer um implorar pelo barulho e caos das grandes cidades? Porque, meus amigos, quando a noite cai, o interior do Brasil se revela perturbador. É bem provável que você já deve ter se deparado na internet com vários vídeos macabros gravados nos interiores. Gravações em baixa qualidade mostrando criaturas bizarras ou barulhos horripilantes no meio da completa escuridão. Ou até pior, locais totalmente vazios onde tudo que se pode ouvir é aquele silêncio aterrador que parece conversar conosco. Uma ausência de som tão profunda que qualquer leve barulho se torna uma ameaça. Esses vídeos não só nos mostram quão bizarro é andar em zonas rurais à noite, como também são a prova de que morar nesses lugares não é pra qualquer um. É incrível ver como um ambiente tão aconchegante e calmo pode mudar drasticamente para um clima tão agoniante que é capaz de traumatizar até mesmo aqueles que não acreditam no sobrenatural. E é por causa desse tipo de ambiente que histórias perturbadoras contadas pelos mais antigos ganham cada vez mais força. E saiu, e é invisível esse bicho, ele não é agarrado não. Aí o cachorro, se eu pego, ele não pega. Eu falei assim, a minha eu vou ver. De longe, os inúmeros vídeos macabros que existem na internet sobre os interiores do Brasil é motivo de pânico na maioria das pessoas, fazendo muita gente se afastar dessas áreas mais urbanizadas. Mas a verdade é que nenhum desses vídeos, sendo eles reais ou não, chegam perto de se compararem aos relatos medonhos que pessoas que moram nesses lugares contam. Digo isso porque eu mesmo me incluo nisso. Como eu já tive muito contato com interiores na minha vida, por grande parte da minha família morar na roça, eu já vi e ouvi muita coisa que deixaria qualquer um arrepiado até o pescoço. Imagina comigo, você está visitando a casa de um parente na roça, e ao cair da noite, você tem a ideia de sair um pouco pelas trilhas para poder refletir. Durante o seu longo percurso, você começa a sentir uma sensação arrepiante de ser observado. Aos poucos, barulhos de algo rastejando pela areia podem ser ouvidos. Você percebe que existe algo de errado enquanto observa um vulto branco passando entre as árvores. Porém, antes mesmo que você pudesse perceber ou tomar qualquer reação, já é tarde demais. Talvez uma das figuras mais aterradoras do folclore rural e que muitos antigos contam já terem ficado cara a cara com essa criatura, seja o Corpo Seco. Segundo a lenda, essa criatura em vida foi um homem que era muito conhecido por maldades e crueldades absurdas, chegando ao ponto de praticar atos tão impiedosos a ponto de até mesmo torturar e matar a sua própria mãe. Tais atos fizeram com que após sua morte, sua alma fosse rejeitada tanto pelo céu quanto pelo inferno, o fazendo vagar eternamente pela terra como um corpo apodrecido, atacando e consumindo os corpos de todos aqueles que tiverem o azar de cruzarem seu caminho, se tornando basicamente o que conhecemos como um zumbi. Por todo o Brasil existem relatos de pessoas que cruzaram com esse ser. Gente bem simples, na qual não existe nenhum motivo para inventarem esse tipo de história. A emoção que é passada e o modo que os relatos são contados é tão real que dificilmente você duvidaria. Só que o Corpo Seco é só um dos inúmeros relatos de coisas sobrenaturais que circulam as zonas rurais. Na verdade, o que se ouve por aí, vindo do boca a boca de pessoas que nasceram e cresceram nesses locais isolados, é que o interior esconde coisas tão esquisitas que deixariam até mesmo os mais céticos apreensivos. Um suposto lobisomem estaria assustando moradores. Lá, moradores relatam a aparição de criaturas estranhas. O que eu faço agora? Relatos de lobisomens, por exemplo, existem em praticamente todos os cantos do país. E o mais bizarro é que em cada local do Brasil, sua aparência se torna cada vez mais distinta da tão famosa figura popular.
No Nordeste, a sua aparência é relatada como um grande cachorro ou porco de olhos vermelhos e corpo peludo, com braços curvados. Todos que tiveram a infelicidade de encontrá-lo contam que ele é extremamente agressivo e corre curvado sobre 4 patas atrás de suas vítimas. Já nos estados como o Amazonas ou Maranhão, eles são descritos possuindo orelhas muito longas, nas quais quando correm, ficam batendo produzindo sons de estalos muito altos. Em grande parte da região norte, o povo conta sobre pessoas que fazem rituais demoníacos para se transformarem em tais criaturas, nas quais podem não apenas terem a aparência de um homem-lobo, mas sim de criaturas horrendas com aparência indefinida que são movidas por sede de sangue. Esses são conhecidos pelo nome de lobisomem espojador. Até mesmo tribos indígenas na Amazônia contam histórias sobre uma criatura híbrida grotesca, metade homem e metade fera, da qual sua aparência pode lembrar muito um tamanduá, anta ou até mesmo um cachorro. Conhecido pelo nome de capelobo, esse ser vaga pelas zonas rurais, atrás de pessoas para sugar seu cérebro e todo o sangue pela sua cabeça. E embora ele seja bem diferente dos outros, de certo modo, ele também se trata de um tipo de lobisomem. Só que os lobisomens não são nem de longe a pior coisa que você pode encontrar. Um dos relatos mais apavorantes que eu já ouvi é sobre as vozes do além, onde contam ouvirem claramente vozes de alguém os chamando no meio da completa escuridão das matas. Uma voz distante, mas quando olham ou tentam procurar de onde veio tais chamados, não há ninguém lá. Caso ouça isso, você nunca deverá responder, pois muitos acreditam que isso se trata da própria morte os chamando, atraindo os vivos para locais sem volta ou os levando diretamente para sua própria cova. Outra história bem conhecida é a das famosas bolas de fogo, grandes massas flamejantes que aparecem do nada no meio do mato, flutuando lentamente como se estivesse apenas observando. Geralmente, essas coisas muitas vezes são associadas a almas penadas que vagam pelas florestas e matas atrás de um caminho para a luz. Outros acreditam que, na verdade, ela se trata da Mãe do Ouro, uma entidade que revela para as pessoas onde existem jazidas de ouro ou até mesmo botijas enterradas. Porém, ninguém ao certo sabe do que se trata essas bolas de fogo misteriosas. Cientistas costumam associar esse evento a um fenômeno natural conhecido como fogo-fato, que ocorre quando há uma leve combustão espontânea de gases inflamáveis na região. Mas a real é que ninguém que dá de cara com essas coisas quer ficar perto para poder descobrir o que é. Você por acaso reconhece esse som? Quem já passou por trilhas desertas nos interiores sabe muito bem do que isso se trata. Um assobio leve, mas contínuo, vindo de longe entre as árvores, sempre na mesma distância, não importa o quanto você ande. Esse é o caipora, uma entidade que protege as matas de todos aqueles que tentam explorar a natureza. Ele testa e brinca com todos os desavisados que ousam andar pela floresta. Caso você ouça esse assobio no meio do mato, apenas ignore e continue andando, pois é certo que ele está observando cada movimento seu. E principalmente, jamais responda seu assobio. Caso contrário, bom, digamos que você não voltará para casa. Mas, sinceramente, nenhuma dessas histórias me causa mais arrepios do que andar no interior à noite e dar de cara com a marcha da procissão dos penitentes. Durante a madrugada de Quaresma, em muitas cidades rurais, uma tradição antiga toma conta das ruas. Um grupo de pessoas conhecidas como penitentes caminham sutilmente, todos vestindo túnicas e carregando velas acesas, entoando cânticos religiosos. Segundo as crenças, o objetivo é refletir sobre o sofrimento de Jesus Cristo e rezar pelas almas atormentadas que ainda não encontraram a luz. Só que por mais nobre que essa atitude pareça, imaginar sair no meio da noite e no momento em que você abrir a porta, dar de cara com um grupo de figuras encapuzadas andando lentamente na estrada, chega a dar um pouquinho de frio na espinha. Mas ainda assim, isso é apenas uma tradição religiosa de pessoas do interior. Porém, isso não significa que você deveria ficar tranquilo em ver esse tipo de coisa à noite, já que existe uma lenda de um outro tipo de procissão dentro dessa mesma tradição: a procissão das almas. Se trata de espíritos vagantes que se vestem da mesma forma que os penitentes, usando túnicas brancas e segurando velas acesas, enquanto fazem lamentos de seu sofrimento. Almas perdidas que vagam entre o mundo dos vivos e mortos, atrás de luz e arrependimento, que provavelmente nunca terão. É dito que os curiosos que acabam observando a procissão das almas, acabam recebendo uma vela acesa de um dos espíritos. Essa vela, mesmo parecendo comum, irá permanecer acesa durante vários dias, até que, finalmente, pela manhã, se transformará em um osso humano.
Esse osso nada mais é do que um sinal de que a pessoa será atormentada pelas almas pelo resto de sua vida. Até eu mesmo tenho algumas histórias bem sinistras que aconteceram comigo em locais assim. Eu nunca vou esquecer de quando eu era criança, eu e meus pais resolvemos viajar para a fazenda do meu avô para poder passar um tempo lá. Sempre tínhamos esse costume de visitar meus avós durante os sábados à noite. Entramos no carro e partimos estrada fora. A viagem foi tranquila, mesmo de noite, nada de estranho havia acontecido. Chegamos lá, comemos, rimos, tudo parecia estar completamente normal. Bom, pelo menos até que... Em um dado momento, enquanto eu tava brincando com um dos meus primos, algo chamou minha atenção em cima de uma grande árvore velha que ficava a poucos metros da casa. Sentado nessa árvore estava uma criatura bem gorda, com braços estupidamente largos e finos, como se fossem galhos de árvore, mãos enormes com dedos muito pontudos. Sua pele era marrom, semelhante à casca das árvores, e possuía uma cabeça disforme com apenas um único olho escuro, com um sorriso amedrontador, tão escuro quanto seu único olho. O corpo dele tinha uma aparência tão bizarra que parecia ter vindo de outro mundo, e o mais estranho é que ele ficava apenas lá, imóvel, sem mexer um músculo sequer. Era nítido que havia algo ali. Assustado, eu então chamei um dos meus primos para confirmar que eu não tava ficando doido. E ele viu claramente a mesma coisa que eu. Porém, quando fomos mostrar isso para algum adulto, eles não viram nada. Apenas a árvore vazia. Meu pai até tentou me levar para perto da árvore para poder me provar que não tinha nada lá. Mas a cada passo que dávamos para perto dela, eu via aquilo cada vez mais perto de mim, imóvel olhando na minha direção. Então eu, assustado, corri de volta pra casa. E ficou por assim mesmo. Ninguém acreditou em mim. E o mais esquisito é que no momento que a gente foi embora e meu pai ligou o farol do carro na direção da árvore, não havia mais nada lá. Até hoje, eu não tenho nem ideia do que possa ter sido aquilo. E tudo que eu tenho como lembrança disso é um desenho que eu fiz no Paint na época, bem mal feito, pra poder ilustrar a criatura. Só que graças às inteligências artificiais, eu tentei ao máximo recriar esse ser digitalmente. E depois de várias tentativas, eu finalmente consegui. E agora, diretamente das minhas lembranças para uma foto, essa foi exatamente a criatura que eu e meu primo vimos naquela noite. Até hoje me perturba o fato de que, talvez, eu nunca vá saber exatamente do que se trata esse bicho. Eu quis contar esse relato pra vocês justamente para poder mostrar que no interior, coisas sobrenaturais podem acontecer com qualquer um. E vai por mim, eu tenho muito mais histórias assim pra poder contar futuramente. Se você vai acreditar ou não, fica a seu critério. Só que não dá pra negar que todo mundo que experienciou situações assim ficam marcadas para sempre. Por mais que pareça assustador, essas situações perturbadoras que acontecem no meio rural é o lado bom do terror brasileiro. Afinal, se isso não ocorresse, não existiriam tantas histórias e lendas assustadoras para poder contar. Essas sensações não estragam o conforto de poder viver em locais assim. Até porque, embora muita gente tenha medo desses locais mais urbanizados por causa dos aspectos sinistros, ainda assim, existem pessoas que largam toda a atmosfera caótica das grandes cidades para poder viver e, finalmente, poder relaxar em ambientes mais pacatos. Infelizmente, o sobrenatural é o que tem de menos perigoso em áreas rurais. Eu sei que pode parecer medonho ouvir vozes chamando seu nome ou ver um vulto branco entre as árvores no meio da mata. Entretanto, absolutamente nada se compara ao perigo real de estar cara a cara com um animal selvagem. Em interiores, é bem normal existirem casos de gado ou de animais domésticos sendo levados no meio da noite, literalmente sendo arrastados sem deixar nenhum rastro. Até que, quando você percebe o que causou isso, não foi uma bruxa, nem um espírito, muito menos uma maldição. E sim, uma onça. Porém, o que acontece quando quem é capturado é, na verdade, um homem? A polícia encontrou os restos mortais de um homem de 60 anos que foi atacado por uma onça no Mato Grosso do Sul. Casos como o de Jorge Avalo, também conhecido como Jorginho, um morador da zona rural que infelizmente acabou sendo brutalmente devorado por uma onça, é um dos casos mais apavorantes que eu já ouvi, pois o rapaz sabia que o animal rondava sua residência à noite, mas como ele já era acostumado com o interior, não levou isso como uma ameaça de fato. Em um dos vídeos onde é mostrado as pegadas da onça, ele e um amigo até brincam com a situação, pedindo pra onça não devorar o Jorginho. Era pra ser apenas um vídeo bem humorado, se no dia seguinte o pior não tivesse ocorrido.
Imaginar que você pode estar andando em uma trilha à noite e simplesmente dar de cara com um animal desses, te encarando fixamente com aquele olhar predatório, apenas esperando o momento certo para te devorar. Isso sim dá um medo real e genuíno. E se engana você se acha que onças são os únicos perigos, pois javalis selvagens, jacarés e até mesmo uma simples aranha armadeira são animais que podem te levar pra cova facilmente. Casos de acidentes ou mortes envolvendo esses bichos não são nem um pouco raros. Há não muito tempo, até mesmo viralizou um caso de um fazendeiro na Indonésia que foi devorado inteiramente por uma piton gigante. E embora esse caso não tenha ocorrido no Brasil, no nosso país existe um grande número de cobras que são extremamente perigosas. A natureza no meio das matas não é só bonita, ela é violenta e selvagem. Ela não avisa, não assobia, tampouco acende velas. Ela ataca e devora. E é por isso que, no fundo, eu tenho certeza que você preferia 1000 vezes ouvir o assobio do caipora no meio da noite do que dar de cara com esse bichinho aqui te encarando no mato. No final das contas, talvez alguns dos relatos de pessoas que viram ou ouviram coisas sinistras durante a noite sejam apenas animais selvagens. Talvez alguns casos possam ter explicações bem mais naturais do que sobrenaturais. Ou talvez seja isso que a criatura que te observa à noite quer que você acredite. Eu sou o LM, e deixa o hype pra esse vídeo alcançar mais gente.